Eu recebo aqui com muita alegria nos estúdios da Capital FM o deputado federal Valtenir Pereira, que é deputado federal, se filiou recentemente no PMDB e é membro da comissão do impeachment na Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia. Hoje termina o prazo da comissão para que a presidente Dilma apresente a sua defesa. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Hoje completa a 10ª sessão. Dentro do regimento interno, na 10ª sessão, a presidente encerra o prazo para ela apresentar a defesa. A previsão é que hoje o ministro José Eduardo Cardoso possa comparecer na comissão composta de 65 membros titulares e 65 suplentes, apresentando a defesa. E nós estaremos lá acompanhando. E que horas está marcada essa reunião? Para as 17 horas. Então dá tempo de você dar entrevista aqui e ir para Brasília. Eu já estou com a programação para 12h50, sair de Cuiabá, chegando 15h30, 3h30 da tarde em Brasília. Pelo que você vê na comissão, qual que é a tendência da comissão? Olha, Antero, ali na comissão... Porque pelo que nós vimos daqui, é uma brigalhada e uma irracionalidade, ninguém pergunta nada para ninguém e é uma discussão, puxa para lá, puxa para cá. Infelizmente a gente tem percebido algumas cenas muito grotescas, ruim para a política, ruim para o parlamento. Esses dias teve até insultos, empurra, uma confusão danada. Eu estava ali próximo só observando aquele movimento. Mas o mais importante é que a comissão está funcionando, a Câmara dos Deputados está funcionando, o processo de impeachment, logo nós vamos dar um basta, sim ou não, mas vamos resolver essa questão para o Brasil avançar. Deve ser votado quando na comissão? Tem um calendário já? Já tem uma previsão? Porque o relator falou que vai antecipar, inclusive, o voto. Que não vai usar os 5 dias para fazer o voto. As 5 sessões. As 5 sessões. Para se entender o que é as sessões, significa o seguinte: 1/10 dos 513, 10%, 51 presente no plenário grande, que marcando presença, automaticamente conta a sessão. Antes nós tínhamos de terça a quinta. Com o processo de impeachment, na agilidade, na celeridade que o presidente Eduardo Cunha quis dar, então as segundas e sexta está tendo sessão, desde que compareça, evidentemente, no mínimo 51 deputados registrando presença. Registra presença e vai para os seus estados. E isso tem acontecido? Isso tem acontecido. E aí, a previsão, a partir de hoje, com a entrega da defesa, ou não, mas vai ter entrega da defesa dentro do calendário regimental, a partir de amanhã o relator pode apresentar o seu voto, porque diz até 5 sessões a partir das 10 sessões que a presidente Dilma tem para poder apresentar a sua defesa. Então ela está utilizando as 10 sessões e aí, evidentemente, que o Jovair Arantes, deputado federal pelo estado do Goiás, pode apresentar o seu relatório até amanhã, se ele achar conveniente, se assim ele entender, Então eu acredito que até o dia 17 é a programação, é a previsão, num domingo, evidentemente, dia 17 de abril, possa ter aí a votação do impeachment. Vai ser muito importante. Pode ser antes? Pode ser depois? Pode ser antes, pode ser depois, mas dentro da programação que se está fazendo é para o dia 17 de abril. Mas a Câmara vai avisar isso, né? Exato, evidentemente que vai ter. E uma sessão pública como essa desperta o interesse da nação, evidente que ele vai chamar. E exatamente para o dia 17, para que a população possa estar acompanhando de suas casas, dos locais em que estiver fora da Câmara, fora de Brasília. Deputado, vamos primeiro falar da sua filiação ao PMDB. Como é que isso aconteceu e por que é que isso aconteceu? Por que o senhor foi para o PMDB? Antero, eu fiz uma avaliação na Câmara dos Deputados e os Partido PROS, o PMB, por exemplo, o PROS ano passado, com 11 deputados, eu tive que ficar na suplência da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. A comissão mais importante da Câmara. Eu, com formação jurídica, defensor público,
né? Professor universitário de direito constitucional, de direito penal, direito processual penal, direito civil, enfim, ciência política, de várias matérias. Eu tive a oportunidade, quando exerci a academia, exerci a função de professor universitário, né? E assim, na verdade eu tinha ficado fora e eu tive que costurar com um colega, abrir mão de outras oportunidades também igualmente importantes para poder entrar na comissão na CCJ, conseguir ficar pelo menos na suplência. Por exemplo, num partido maior você tem mais oportunidade, claro, tem mais concorrentes, mas você tem muito mais oportunidade. Por exemplo, eu vou ser titular na CCJ, então são as oportunidades que vamos ter com a experiência que acumulamos desses 2 mandatos, agora estou no 3º, de poder trabalhar melhor, né, com maior intensidade, colocando toda essa experiência a serviço do povo brasileiro, a serviço do povo de Mato Grosso, a serviço do povo cuiabano na Câmara dos Deputados. Então, essa oportunidade, essas possibilidades de turbinar, de potencializar as ações parlamentares é que me levou a escolher um partido grande. E naquele momento eu recebi um convite do Pisciani, do presidente Carlos Bezerra e também do vice-presidente Michel Temer, para poder ingressar nas fileiras do PMDB. E fazendo essa avaliação de partidos, eu achei muito oportuno, né, o PMDB, que ali divide com o PT a maior bancada, e hoje é a maior bancada, com 69 deputados federais, e então compreendi e entendi que seria a melhor opção. E depois você vem projetar para Mato Grosso, você vê um partido estruturado também, né, com uma militância histórica, né, com serviços prestados tanto no Brasil como aqui no estado de Mato Grosso. Então, fizemos essa opção pelo PMDB e fui, no momento do convite, inclusive colocado pelo presidente Carlos Bezerra, pelo líder Pisciani e também pelo vice-presidente Michel Temer, vice-presidente da República, que disputasse as eleições de Cuiabá, que construísse um projeto para Cuiabá e para que o partido tenha candidatura, né, uma candidatura competitiva com condições reais de vencer. E nós estamos nesse desafio de construir essa candidatura em Cuiabá, a pedido do vice-presidente da República Michel Temer, a pedido do líder de bancada na Câmara, Pisciani, que é deputado federal pelo Rio de Janeiro, e também pelo presidente deputado Carlos Bezerra. Presidente estadual do PMDB. Só explicando que a CCJ, né, que a gente fala CCJ aqui, o ouvinte deve estar... CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, e a importância dela é que, sem estabelecer que o projeto é constitucional, o projeto não anda na Câmara dos Deputados. É uma das mais, se não a mais importante comissão da Câmara dos Deputados, que o deputado passa a integrar. Tem um colegiado de 78 membros, né, titulares, mais 78 suplentes. O PMDB tem cerca de 10 vagas com mais 10 suplentes. E para se ter uma ideia, a minha ida para o PMDB me coloca numa condição, inclusive, de disputar a presidência da CCJ. Né? Porque é o maior partido. É o maior partido, tem a primeira escolha, então essa possibilidade é real, não agora, estamos chegando agora, mas para 2017, 2018 isso é plenamente possível. Evidentemente que nós vamos disputar a prefeitura de Cuiabá. 2017 significa que você já perdeu a eleição para Cuiabá. Não, vamos disputar a eleição aqui em Cuiabá e vamos vencer, mas é uma possibilidade, abre esse leque, né? E estou recebendo aqui a mensagem do Ditão. O Ditão manda aqui o seguinte: bom dia, Antero, gostaria que você mandasse um grande abraço para todos os palmeirenses. Então, um grande abraço para todos os palmeirenses, parabéns pela vitória. O Palmeiras jogou mesmo melhor que o Corinthians, apesar, né, Ditão, de que o gol foi impedido, mas tudo bem, um grande abraço para todos os palmeirenses. Mas ele manda aqui o seguinte: Antero, pergunta para o deputado Valtenir qual que é o voto dele: a favor da Dilma, contra a Dilma e a favor do impeachment, ou ele tá no muro? Ditão, ele tá dizendo aqui que é muito importante para ele definir o voto dele, Ditão.
É um prazer imenso, Ditão, responder essa sua pergunta. É uma pergunta que tem sido feita constantemente e nós temos guardado uma certa prudência para poder falar a respeito desse assunto, para poder decidir a respeito do nosso voto. Isso porque nós estamos numa comissão de impeachment, uma comissão processante, ela está em tramitação. A Câmara dos Deputados tem a missão e tem a responsabilidade de avaliar se é possível fazer o impeachment da presidente Dilma ou não, não adentra ao mérito. Quem analisa o mérito, ontem eu estava fazendo essa avaliação, quem adentra ao mérito para julgar verdadeiramente a conduta da presidente é o Senado da República. A Câmara apenas e tão somente admite ou não, analisa os requisitos formais de uma denúncia de impeachment. Então nós estamos avaliando com muita responsabilidade. Hoje a presidente Dilma entrega a sua defesa, nós vamos ter a oportunidade de ouvir, de ver, de acompanhar, para poder irmos formando o nosso juízo de valor para chegar no momento certo e decidir. Veja, no dia que eu tomei posse, né, no primeiro mandato, no segundo mandato e agora no terceiro mandato, nós fazemos um juramento, todos os parlamentares fazem um juramento de respeitar a Constituição e as leis, e nós estamos muito atentos para poder tomar a nossa decisão de acordo com a Constituição, de acordo com a Lei 1079, que elenca e que faz ali, define as hipóteses de impeachment de um presidente da República. Mas tá pertinho, né, de conhecer a opinião do senhor, né? Eu acredito que na próxima... 17 de abril no máximo. Né? No máximo. Eu acredito que na próxima semana a gente possa dar fazer essa opção. Essa opção da comissão vai ser provavelmente a mesma do plenário, né? Não, evidentemente, porque não tem como... Não tem como ser diferente, né? Não, até porque no plenário você continua analisando os requisitos formais de admissibilidade ou não. Que é o mesmo papel da comissão. Que é o mesmo papel da comissão. A comissão, ela faz o trabalho, vamos dizer assim, o resumo, o debate mais intenso para poder apresentar para um plenário maior. Tanto que independe sim ao relatório, se o relatório for pelo impeachment, né? Se o relatório for reprovado, por exemplo, de todo jeito vai para o plenário, independe do relatório, da posição do relator. De qualquer modo, os 513... Certo, mas o voto de qualquer membro da comissão, não apenas seu. Será? Muito provavelmente ele será repetido no plenário. Evidentemente, pelo menos eu imagino pelo... Que é um mínimo de coerência. Exatamente, porque você está analisando os requisitos, você não está analisando requisito na comissão e mérito no plenário, né? Quem vai analisar o mérito é o Senado. Isso é importante deixar absolutamente claro. Nós apenas vamos admitir se pedalada fiscal encaixa ou não na condição de crime de responsabilidade. Mas tem um detalhe aí, deputado. Não é só a questão da pedalada fiscal que está lá para os deputados analisarem, porque eu assisti àquela sessão onde estiveram presentes os juristas que apresentaram o recurso, Miguel Real e a Janaína, a advogada Janaína, e a advogada Janaína fez questão de dizer: nós colocamos no recurso, eu não abro mão de que seja analisada a delação do Paulo Roberto Costa, do Alberto Youssef, porque está no recurso sobre a roubalheira da Petrobras. Então, está no processo do impeachment a questão da Petrobras. Então, tudo isso nós estamos avaliando, tá? Analisando. Para ver se admite ou não. Para a gente tomar uma posição, a gente decidir, fazer um juízo de valor e tomar uma decisão. Tem aqui Arthur Filho: avisa para o Valtenir que Cuiabá e Mato Grosso não votam em um cidadão que não representa o seu povo. É aquela velha questão do representante com o representado, né? Nós temos uma democracia representativa, não temos como fazer como na Grécia, a democracia direta, temos uma democracia representativa e há um sentimento de que o cidadão seja representado. E teve uma gravação que circulou na internet, você deve conhecer isso, do seu aluno Fabiano Rabaneda, que ligou pro professor: professor, pelo amor de Deus, vota aí pro impeachment. Fábio Lessa. Doutor Fábio Lessa. Fábio Lessa. Sim.
foi seu aluno. Sim. E aí, você vai atender o aluno, vai atender o Arthur Filho ou não? Nós estamos avaliando para tomar uma decisão com muita responsabilidade. Assim como nós estamos vendo aqui as manifestações no sentido de votar a favor do impeachment, nós também temos recebido constantemente manifestação para votar contra o impeachment. Então, quer dizer, você tem aí prós e contra a respeito do impeachment. Por isso que a gente está tendo toda a cautela, né, para poder avaliar o processo, analisar dentro dos aspectos legais, constitucionais, para poder tomar uma decisão. E essa questão da sua filiação ao PMDB, é verdade que o deputado Pisciani só o indicou para a comissão depois que você fez o compromisso de votar contra o impeachment? Não. Ele não te pediu nada? Nós fizemos uma reunião. Você está liberado para votar de acordo com a sua consciência lá? Nós estávamos numa reunião que acredito que teria uns 15 deputados, né? E conversando sobre os nomes, e inclusive meu nome foi citado pela condição jurídica, pela formação jurídica que eu tenho. Olha, o Valtenir seria um nome interessante. Eu nem pedi, fiquei só aguardando. Quando colocaram o meu nome, eu falei, eu estou à disposição do partido. Por quê? Porque eu vim para servir, eu vim para ajudar, eu vim para colaborar. Então foi de pronto, né? E também não pedi para ser nem suplente nem titular. Mas ele foi automático. No reservado ele não pediu nada? Não teve conversa reservada nenhuma. Tá. E quando o PMDB resolve desembarcar do governo, isso não cria assim uma situação? Antero, essa decisão pelo desembarque, ela é extremamente interessante, porque estão trazendo as disputas regionais para dentro da Câmara dos Deputados, para a questão nacional. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, a bancada do PMDB é adversária ferrenha da bancada do Partido dos Trabalhadores. Em Mato Grosso do Sul, de igual forma, né? Então, o que acontece? Santa Catarina também. Então, assim, estão trazendo as disputas regionais para dentro da Câmara dos Deputados. E em outros lugares também que tem disputa entre Partido dos Trabalhadores e também o PMDB. Então, por isso que trouxeram isso, né? Ali, o Michel Temer, por exemplo, tem um grupo que o cerca, né? E que sempre tiveram contra a Dilma. Então esse grupo é que está articulando toda essa questão. E aí, evidentemente que o PMDB é um partido democrático, né? E que respeita, inclusive, tem várias instâncias, tem os diretórios regionais, municipais, tem a bancada, é uma das instâncias, e a bancada na Câmara, ela está muito coesa, né? E avaliando com muita serenidade para tomar uma decisão. Mas, deputado, eu fui filiado ao partido, eu conheço, portanto, o estatuto do PMDB, desde o velho MDB, né? Eu fui a ficha 526 do MDB. Portanto, eu estive no partido lá atrás, né? Antes do Bezerra ser governador de Mato Grosso. E o maior órgão de deliberação do partido é a Convenção Nacional. Depois da Convenção Nacional, é a direção nacional. As bancadas no partido têm a sua autonomia, desde que não contrariem a orientação do Diretório Nacional. E a Convenção Nacional do partido tomou uma deliberação de desembarque do governo, recomendando que essa deliberação fosse tomada pelo Diretório Nacional. O Diretório Nacional tomou essa deliberação respaldado por uma convenção nacional, quer dizer, os dois maiores órgãos do partido. Isso pode não ser seguido pela bancada? Veja, nós estamos avaliando os fatos, nós estamos avaliando os acontecimentos, nós estamos avaliando as questões jurídicas do processo de impeachment para que essa instância partidária chamada bancada tome uma posição, né? Então, dentro do PMDB, né, há divergência. E o mais importante dentro do PMDB é que o partido respeita essas divergências. Assim como nós respeitamos que alguns não queiram apoiar, né, queiram sair, vamos dizer assim, do apoio de sustentação da presidente Dilma, evidentemente que a recíproca também é verdadeira. Aqueles que querem continuar dando apoio, eu tenho certeza o partido vai respeitar essas posições, e é assim que tem sido o diálogo dentro do PMDB. Tem umas mensagens chegando aqui pro senhor.
aqui do Arthur Filho já li, tem uma outra, ele se esquece que está na Câmara para representar o povo. Mas aqui não, infelizmente tem só o telefone e não deixa o nome. Tem uma outra aqui do Marcelo Faria. Bom dia, Antero. Avisa ao Valtenir que estamos de olho, quem é a favor da Dilma e contra o povo. Chega de roubalheira. Marcelo Faria. Quer dizer, bom, em Cuiabá dá para perceber pelas manifestações que o movimento é bem diferenciado entre um e outro. A sociedade está dividida, tá, 90% de um lado e 10% pro outro, porque os movimentos aqui em Cuiabá, recentemente teve o movimento do PT, teve 200 pessoas, enquanto que o movimento na Praça do Chopão, o último que teve em torno de 40, 50 mil pessoas. É bem evidente essa diferença na capital mato-grossense, mas não adianta, isso aí o senhor vai definir depois de ler, depois de ouvir a defesa da Dilma, né? Exato. O procedimento tá em trâmite, né? E aí vamos avaliar. A questão da corrupção, Antero, as instituições estão funcionando, o Ministério Público, Polícia Federal, o Judiciário. Inclusive, isso é importante. Hoje o Jornal o Globo traz uma matéria que ela ocultou umas 2 pedaladas com relação à Caixa Econômica e não sei o que, e está justificando isso como sendo informação secreta, o que não é. Porque a informação de órgão público, uma coisa sou eu que tenho sigilo bancário, pessoa física. O governo não tem sigilo bancário. E isso ficou explicitado porque a Caixa Econômica Federal está indo à Justiça cobrar 2 bilhões e pouco de pedalada na Caixa Econômica Federal. Mais uma pedalada descoberta agora pelo jornal O Globo. E aí, retornando a essa questão da corrupção, né? Como parlamentar, como deputado federal, ajudamos a aprovar a lei da delação premiada, que hoje está fazendo um sucesso, está fazendo um arraso. E essas 10 medidas do Ministério Público, passa lá? Elas são muito importantes. Nós vamos debater o assunto, tá? Vamos debater o assunto e eu tenho certeza que vamos também aprovar medidas importantes de combate à corrupção, como essas que foram trazidas, né, por assinatura de milhões de brasileiros para a Câmara dos Deputados. A delação premiada, o senhor acha que foi um avanço? Foi um avanço espetacular, importantíssimo, né, para poder você desvendar, né, e combater a corrupção. Claro que a delação premiada não é só para crimes de corrupção, é para qualquer crime, mas já vem fazendo um sucesso. Assim como a lei da ficha limpa, nós também aprovamos de pronto. Nós votamos contra a PEC 37, que é a PEC que proibia o Ministério Público de investigar, né? Então nós apoiamos. Então, o aprimoramento, o aperfeiçoamento do Código de Processo Penal, eu tive a oportunidade de participar do grupo de trabalho que propôs essas mudanças e nós avançamos também. Então, assim, o importante é que o deputado Valtenir, na Câmara dos Deputados, está trabalhando, já tem trabalhado para poder preparar o Brasil com leis avançadas para poder combater a corrupção, combater os crimes. Deputado, nós vamos encerrar o seguinte: o senhor não pode pedir votos, mas pode dizer se é candidato ou não a prefeito de Cuiabá. Nós estamos construindo essa candidatura, né? O PMDB vai ter candidato aqui em Cuiabá e eu estou à disposição sim do partido, já estamos dialogando. O processo de impeachment, dia 17, a gente encerra ele e a partir de então nós já vamos centrar fogo, vamos visitar Cuiabá, organizar os grupos, né, o diálogo nos bairros de Cuiabá e vamos fazer um grande projeto para apresentar a Cuiabá. O PMDB filiou recentemente também um parlamentar que tem potencial em Cuiabá, potencial forte, que é o deputado Emanuel Pinheiro. Ele se coloca como um concorrente do senhor ou vocês já conversaram sobre a sua candidatura a prefeito? Veja, o Emanuel já colocou, o deputado Emanuel já colocou com muita propriedade que o foco dele ao vir para o PMDB é ser o sucessor do Guilherme Maluf na presidência da Assembleia Legislativa. Ele está fazendo essa costura para poder ser presidente no segundo biênio desta sessão legislativa. E vamos estar junto, é um parceiro importante que tem base eleitoral, foi muito bem votado em Cuiabá, conhece os problemas de Cuiabá, né? E vai nos ajudar a construir essa candidatura vitoriosa em Cuiabá. Deputado, o nosso tempo está estourado, mas tem 2 perguntas aqui que eu queria que o assessor seu anotasse para você responder diretamente ao eleitor.
Tem um que diz aqui que para perguntar para você que você não está, por que você não consulta a sua base, os eleitores que votaram em você para definir o processo do impeachment? Porque se é uma democracia representativa, o senhor é representante e deveria representar o que pensa o seu representado, né? E também tem uma outra pergunta aqui do Sebastião, que o senhor devia continuar como deputado, porque no impeachment está muito claro que ele está em cima do muro em relação ao impeachment, sob o argumento de analisar se houve ou não crime de responsabilidade. Abraço, Sebastião. Enfim, é a população de Cuiabá cobrando o senhor. Quem quiser mandar mensagem para cá dizendo, olha, parabéns, Valtenir, você deve ficar com a Dilma e tal, manda também. Bom dia, e essa compra de votos que o PT está fazendo é legal? Não, veja, circulou na internet, e na internet tem muito lixo que chega, que transita, né? Tem dizendo informação incorreta na internet. Dizendo o seguinte, a Dilma tá pagando R$1 bilhão. Aí você vai ler e fala, que absurdo que é esse, né? 1 milhão de emenda. Só que, veja, isso aí é tão mentirosa essa informação, que nós colocamos 16 milhões no orçamento impositivo, né? Com o contingenciamento ficou em torno de 9 milhões, então quem falou que vai liberar 1 milhão, não vai liberar 1 milhão, vai liberar 9 milhões, mas não é a Dilma que vai liberar, é o orçamento impositivo que está na Constituição Federal. Então tem muita informação desencontrada que chega, né, para o cidadão, é importante que faça essa pergunta para a gente poder ajudar a esclarecer e mostrar que essa informação não é real, não é verdadeira. Mas liberar dinheiro de emenda podia liberar no final do ano, né? Não precisa liberar em cima da votação do impeachment, né? Não está liberando, não. Tem todo um calendário de liberação, né? Primeiro você cadastra, você apresenta o projeto, está em análise os projetos. Se as prefeituras não cumprirem os prazos, cai essa emenda, para você ter uma ideia. A gente chega a perder a emenda, chega 28 de dezembro, não faltou lá um item do projeto para ajustar, se no prazo não, a emenda cai. Eu já tive situações desagradáveis como essa. Então isso aí que tá dando 1 milhão de emenda para quem votar contra e 400 mil para quem não ir, isso aí é fofoca, é lixo na internet, não é verdadeira essa informação. Mas que estão comprando o voto lá, estão, né? Tá o Lula lá no Brutri chamando a turma lá, né? Não estou dizendo deputado do PMDB, mas os deputados de partidos pequenos estão sendo chamados lá, né? Bom, eu não conheço essa informação, não tenho essa informação. Tá certo. Deputado, vamos esperar agora. Vai ter um aqui, cita meu nome, eu cito, mas você, mas você não tinha mandado o nome, agora que mandou, né? Gustavo Oliveira. Por que ele não consulta a base dele, os eleitores dele? A pergunta é do Gustavo Oliveira, do MPO. O que é movimento? MPO? É movimento a favor do impeachment. MPO, eu acho que não sei. Não sei. Bom, um abraço aí ao Gustavo Oliveira, portanto, citei o seu nome, o deputado Valtenir aqui anotou, a assessoria dele anotou. E vamos combinar o seguinte, deputado, depois da votação o senhor volta aqui para explicar o seu voto, porque aí o Brasil já vai conhecer que é voto aberto, né? Sim, tanto na comissão quanto no plenário. E aí a gente fala mais sobre a Prefeitura de Cuiabá. Obrigado, Antero, pela oportunidade.